Fala, moçada, tudo bem? Professor Paulo Márcio, mais uma vez com vocês aqui no Supremo TV, agora na preparação do OH, 31º exame da OAB. Vamos conversar aqui aquelas principais dicas daquelas questões muito comuns de serem exigidas pela banca examinadora no direito internacional. Vamos lembrar que no direito internacional do exame da OAB são somente duas questões de um viés cada vez mais prático, como característica da advocacia, e a nossa proposta aqui dá aquelas dicas para vocês visando gabaritar. Então vamos lá, pessoal, vamos seguir a apostila de vocês aí, uma primeira questão para que possamos analisar. Um ex-funcionário de uma agência de inteligência israelense está de passagem pelo Brasil e toma conhecimento de que chegou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de extradição solicitado pelo governo de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de extradição. Receoso de ser preso por estar respondendo em Israel por crime de extorsão, ele pula o muro do consulado da Venezuela no Rio de Janeiro e solicita proteção diplomática a esse país. Nesse caso, importante aqui, pessoal, vejam na apostila de vocês, vou fazer umas marcações aqui muito interessantes que o candidato também deve fazer no momento da prova. Voltando aqui, vejamos, um caso de extradição solicitado pelo governo de Israel. O Brasil não possui tratado de extradição com Israel. Crime de extorsão. Ele pulou um muro do consulado da Venezuela pedindo proteção diplomática. Pessoal, muita atenção aí. A questão envolve extradição. Nós sabemos que o fato de não haver tratado de extradição entre o Brasil e um outro país não é obstáculo pela extradição, que o crime objeto do pedido foi de extorsão, extorsão também é crime no Brasil, e ele buscou a sua proteção diplomática no consulado. Então esses pontos são fundamentais aqui para a análise da questão. Vejamos, letra A, nesse caso, pode pedir asilo diplomático e terá direito a salvo-conduto para o país que o acolheu. Letra B, é cabível o asilo territorial porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Letra C, não pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Então já descartamos a letra C de cara, porque, como falamos, a ausência de tratado entre Brasil e Israel não é obstáculo para a extradição. Letra D, o asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Como nós vimos, o ex-funcionário pulou o muro do consulado da Venezuela, no Rio de Janeiro, solicitando proteção diplomática. Resposta, então, pessoal, letra D de dado. O asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Então, uma questão, não digo pegadinha, mas uma questão que tem todo o seu sentido do ponto de vista fundamentado. Por quê? O pedido deveria ter sido feito à embaixada do país, no caso Venezuela, na questão no Brasil. Por quê, pessoal? Vejam aí na apostila de vocês. Há uma distinção entre a função diplomática, pode voltar aqui na gente, por favor? Existe uma distinção pelas convenções internacionais entre as funções diplomáticas e as funções consulares. Como nós aprendemos durante o curso, a função diplomática, ela se caracteriza pela representação do Estado estrangeiro em um outro país para o tratamento de questões
questões de natureza de Estado. Já as funções consulares são assuntos de natureza privada, como, por exemplo, concessão de vistos, autenticação de reconhecimento de documentos, voltando aí na apostila de vocês. Então, essa distinção faz com que, como o consulado trata de questões de natureza particular privada, o pedido do asilo jamais pode ser feito no consulado. O pedido de asilo somente poderia ser feito na embaixada, ok? Mais uma questão aí para a gente analisar, pessoal. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, por meio do Decreto 7.030. A Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. Tendo por base os dispositivos da Convenção, assinale a alternativa correta. Para os fins da Convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados e ou organizações internacionais. Letra B. Os Estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que dispõe o tratado. Letra C. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Letra D. Os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral, da mesma natureza, derrogue a norma imperativa com eles conflitante. Então vejamos que a questão aí busca, considerando os dispositivos da Convenção, qual é a afirmativa correta. Pessoal, e a afirmativa correta aí, nós encontramos a resposta nos artigos 26 e 27 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Os artigos 26 e 27 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, eles discorrem, eles abordam, eles tratam do chamado princípio da pacta sunt servanda. O que quer dizer isso? Quer dizer que os Estados não podem deixar de cumprir uma obrigação assumida em tratado internacional, ainda que aquela obrigação contrarie norma interna. Artigos 26 e 27, Pacta sunt servanda, da Escola Italiana de Direito Internacional Público. Isso é com base na boa-fé. Professor, mas se um tratado viola o direito interno, ele não tem que ser cumprido? Não, absolutamente. Pelo contrário. Com base na boa-fé, se determinada cláusula de um tratado internacional contrariar direito interno, pela boa-fé, o Estado não deveria ter o quê? Ratificado o tratado. Na medida em que ele ratificou o tratado internacional, pacta sunt servanda, boa-fé, tem que cumprir. Então, a resposta correta aí na apostila de vocês, letra C de casa. Um Estado não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Artigos 26 e 27 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Vamos seguindo aqui mais uma questão, pessoal. Carlos, brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior nacionalidade, casou-se com Tatiana, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa privada, Carlos foi transferido para o Chile, indo residir lá com a sua mulher. Em 15 de julho de 2011, em território chileno, nasceu a primeira filha do casal, Cláudia, que foi registrada na repartição consular do Brasil. A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 1988,
assinale qual a situação de Cláudia quanto à sua nacionalidade. Letra A. Cláudia não pode ser considerada brasileira nata em virtude da nacionalidade brasileira de seu pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser estrangeira. Letra B. Cláudia é brasileira nata pelo simples fato de seu pai, brasileiro, ter se mudado por motivo de trabalho. Letra C. Cláudia somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Letra D. Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de o seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Voltando aqui na gente, pessoal, nós vamos lembrar que é no artigo 12, artigo importante lá da Constituição de 1988, que nós encontramos o que? Os elementos acerca da nacionalidade do indivíduo. Então, considerando o caso em questão aqui da Cláudia, resposta letra D de dado. Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Por quê, professor? Vejam aí na apostila. São brasileiros natos, artigo 12. Letra C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Vejam que não há qualquer referência aí ao fato de ser brasileiro nato ou naturalizado. Não há essa discriminação. E se não há discriminação no texto constitucional, o intérprete jamais pode fazer o quê? Essa discriminação, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, que, voltando aqui, observamos é o caso da Cláudia. Então, muita atenção, esse artigo 12 merece uma leitura aprofundada, porque constantemente tem sido objeto de cobrança nos exames da OAB. Uma dica suprema ainda, pessoal, a respeito desse ponto, é que, até como nós dissemos, em regra, o tratamento dispensado a brasileiros natos e naturalizados será o mesmo, salvo as exceções constitucionais, como o caso dos cargos privativos de brasileiro nato. Então, lembrando aqui com a gente, mais uma vez, um brasileiro naturalizado, por exemplo, não pode ser presidente nem vice-presidente da República. Um brasileiro naturalizado, relembrando, não pode ser também o quê? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser também o quê? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ou seja, os cargos na linha sucessória presidencial, ok? Voltando aqui, né, à nossa análise, temos um ponto muito importante, que são os chamados elementos de conexão. Pode voltar para a gente, por favor? Elemento de conexão, pessoal, é um critério muito adotado no direito internacional privado e que constantemente tem sido objeto de questionamento do exame da OAB. Pela parte prática, elemento de conexão, pessoal, é aquele critério que vai indicar ao aplicador do direito qual será a lei que solucionará o litígio de direito internacional privado. O direito internacional privado, como nós sabemos, ele tem por finalidade primordial a solução do conflito de leis no espaço. Então, diante de um conflito que possa ser aplicada a lei brasileira ou a lei estrangeira, qual lei que eu vou aplicar? É como vocês observam aí na apostila de vocês. É através do elemento de conexão que eu saberei qual que é o direito aplicável, o nacional ou o estrangeiro. E esse critério se dá como, por exemplo, a nacionalidade, o domicílio, a residência habitual. E uma leitura atenta, pessoal, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá nos artigos 7º a 17. A leitura aprofundada dos artigos 7º a 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos dá lá quais são as diversas espécies de elementos de
conexão. Vejamos, por exemplo, no artigo 7º da Lei de Introdução, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então vejamos que o artigo, ele possui o quê? O objeto de conexão. O que é objeto de conexão, pessoal? É a matéria de direito envolvendo aquele conflito. O conflito envolve nascimento, falecimento, nome, capacidade, direito de família? Sim. Então, para solucionar conflitos com esses objetos, eu vou aplicar a lei do domicílio da pessoa interessada. Outro exemplo, lá no artigo 9º da Lei de Introdução, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, em matéria de direito das obrigações, por exemplo, contratos internacionais, as obrigações decorrentes de um contrato internacional celebrado. Uma empresa brasileira, sediada, por exemplo, em Belo Horizonte, que celebra um contrato de compra e venda internacional com uma empresa dos Estados Unidos. Compra e venda de manufaturados, por exemplo. E esse contrato internacional foi assinado no Canadá. Pelo artigo 9º, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Então não interessa a sede, a nacionalidade da empresa brasileira em Belo Horizonte ou da empresa norte-americana. O contrato foi assinado no Canadá, o artigo 9º determina que será aplicada a lei canadense. Então é muito importante a leitura do que desses dispositivos 7º até o 17 que nós falamos. Vamos verificar na apostila de vocês como esses conteúdos têm sido objeto de cobrança pela OAB-FGV. Paulo Xará, brasileiro, celebra um contrato de prestação de serviços de consultoria no Brasil a uma empresa pertencente a François, francês, residente em Paris, para a realização de investimentos no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir obrigações previstas no contrato. Pessoal, então atenção aí, nós até marcamos na apostila de vocês. Capacidade. Não é sobre o que? Uma discussão envolvendo o inadimplemento, o descumprimento de uma obrigação contratual nesse instrumento celebrado entre François e Paulo. É a capacidade. E nós vimos lá no artigo 7º da Lei de Introdução que capacidade, vamos até voltar mais um pouquinho, capacidade, vejamos, objeto de conexão, domicílio. Então, muita atenção em relação a isso. Voltamos aqui mais uma vez na questão. Com relação a essa questão, a Justiça brasileira deverá aplicar a lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no Brasil. Letra B, a lei francesa, porque François é residente na França. Letra C, a lei brasileira, país onde os serviços serão prestados. Letra D, a lei francesa, escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa. Então a questão está fácil. Né? Nós já definimos o objeto de conexão, que é a capacidade, e sabemos qual que é o elemento de conexão. Resposta, letra B de bola, a lei francesa, porque François é residente na França. Artigo 7º da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Artigo 7º, a capacidade. Quando o objeto de conexão for a capacidade, eu aplico a legislação do domicílio da parte interessada, ok?
Então, seguimos adiante mais uma vez aqui. Competência internacional, pessoal, um ponto também muito importante cobrado em exames anteriores. Isso aí, como nós observamos na apostila de vocês, a competência está no Código de Processo Civil. Lá nos artigos 21 e 22, tratamos da competência concorrente, ou seja, competência concorrente, voltando aqui para a gente, são aquelas situações em que uma ação pode ser julgada tanto no Brasil quanto no exterior. Pela competência concorrente, não há exclusão da autoridade judiciária estrangeira. E essas hipóteses estão lá nos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil. Competência exclusiva, por sua vez, na apostila, artigo 23. Artigo 23, por exemplo, uma ação envolvendo um bem imóvel situado no Brasil. Competência exclusiva da Justiça brasileira. Eu não posso ajuizar uma ação de uso capião de um imóvel em Belo Horizonte. Onde? Na Argentina. Por quê? Artigo 23 do CPC, em matéria de bens imóveis, competência exclusiva da jurisdição brasileira. Professor, você falou lá que a competência concorrente, artigos 21 e 22, a ação pode ser julgada tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas e a litispendência, professor? Ora, lá no direito processual civil, nós aprendemos que duas ações iguais em curso não pode. Mas aqui, pessoal, é competência internacional. Como destacado lá na apostila de vocês, no artigo 24, não há litispendência entre ações iguais, desde que seja o caso de competência concorrente. Então, uma ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, no Brasil e no Paraguai. A litispendência pelo 24, não. Acontece que o quê? No caso da eficácia dessas decisões, eventualmente, se já houver coisa julgada na ação no Brasil e caso o vencedor da demanda no Paraguai queira homologar aquela decisão paraguaia aqui no Brasil, não vai conseguir, porque já haverá o quê? Coisa julgada. E um outro ponto muito importante também, que vocês veem na apostila de vocês, é a eleição do foro exclusivo estrangeiro em contratos internacionais, no artigo 25. Então vejamos, pessoal, uma novidade aí muito importante do CPC é que nos contratos internacionais em que houver eleição do foro estrangeiro como exclusivo, ainda que seja caso de competência o que concorrente, evidentemente, a autoridade judiciária brasileira, se no foro de eleição for um outro país, por exemplo, um contrato celebrado entre uma empresa brasileira e uma empresa argentina, a competência, né, ou melhor, o foro de eleição contratual foi o que? Foi a justiça, por exemplo, da Argentina. E se essa ação, se uma eventual ação judicial envolvendo descumprimento de cláusula contratual for ajuizado no Brasil, em defesa, ou seja, até contestação, poderá ser o que? Sustentada a incompetência da jurisdição brasileira. Um artigo muito importante porque no aspecto processual, ainda que no aspecto processual, dá o que? Eficácia, dá força ao princípio da autonomia privada. Da autonomia privada no que tange o que? A escolha do foro competente. Muito importante que vocês observam também na apostila de vocês sobre a homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória estrangeira. A competência, pessoal, para a homologação de decisões estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias é do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, inciso 1º, a linha I.
alteração da emenda constitucional 45 de 2004. Não é do Supremo Tribunal Federal. Cuidado com as pegadinhas. Até hoje nós observamos questões, né, tentando pegar o quê? Aqueles candidatos não atentos à alteração constitucional, competência do STJ. E no CPC? Artigos 960 a 965. Decisões definitivas. Pessoal, uma decisão estrangeira com coisa julgada. Uma decisão que foi proferida por um órgão judicial norte-americano, que condenou uma empresa brasileira a pagar uma indenização para uma empresa norte-americana. Para que aquela decisão definitiva, ou seja, que já possui coisa julgada, tenha eficácia no Brasil, é preciso que seja ajuizada a ação de homologação da decisão estrangeira. Professor, mas no caso de decisões interlocutórias, aquelas decisões estrangeiras que não põem fim ao processo. Então, uma decisão, por exemplo, liminar proferida no estrangeiro. Uma decisão liminar interlocutória, que não pôs fim ao processo. Para que ela tenha eficácia no Brasil, pode voltar, por favor, obrigado. Deverá ser o quê? Utilizada não a ação de homologação, mas o quê? O exequatur, as cartas rogatórias. Então, guardem muito bem isso. Decisão definitiva estrangeira para ter eficácia no Brasil. Ação de homologação de decisão estrangeira. Todos no STJ. Decisões interlocutórias proferidas no exterior. Carta, né, exequatur via carta rogatória. Muito importante, pessoal. Dica muito importante, juízo de delibação. O que quer dizer isso, pessoal? Juízo de delibação. Vejamos aqui. Dica Suprema. Nos processos de homologação de decisão estrangeira e concessão de exequatur às cartas rogatórias, o Brasil adota o método de delibação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o STJ não analisa o mérito, não altera o mérito da decisão estrangeira, salvo para demonstração de eventual violação à ordem pública nacional, soberania brasileira e os bons costumes. Isso está lá no CPC, no artigo 36, o procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deverá assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Então vejamos, uma decisão estrangeira, pessoal, seja definitiva ou interlocutória, o STJ homologa totalmente, homologa parcialmente ou não homologa. Por quê? Porque o STJ, no Brasil, trata-se do chamado juízo de delibação. O STJ não pode alterar o conteúdo meritório. Ah, mas aquela decisão estrangeira condenou muito pouco, poderia ser muito mais. Não interessa. Caberá ao STJ somente homologar totalmente a decisão estrangeira, parcialmente ou não homologar. Esse é o significado do chamado juízo de delibação. Pessoal, vamos chegando então ao final do nosso OHH, Direito Internacional. Fazemos votos aí para que vocês possam gabaritar e muito sucesso para vocês. Um grande abraço.